Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologista, e nós vamos ficar na sua companhia, você que está nos ouvindo, até às 9 da manhã. 9 da manhã, a missa transmitida aqui na FM Padre Cícero do Santuário Sagrado Coração de Jesus. Dica de saúde aos domingos com o objetivo de promover saúde. Promover bons hábitos de vida, boa alimentação, atividade física para todos, evitar vícios danosos à saúde e boa noite de sono, não encurtar seu sono, dormir bem. Quando estiver doente, procurar ajuda médica, profissional, porque as doenças no início sempre podem ser controladas, não deixar elas complicarem, né? Fica mais difícil os tratamentos. Sempre também acompanhando as campanhas de saúde, seja do SUS, do governo, seja das sociedades médicas diversas que fazem Outubro Rosa, Novembro Azul. Nós estamos na campanha Janeiro Branco, sobre saúde mental. Janeiro Branco é um mês que, em vez de falar muito de doença, fala do que é fundamental, né? De uma cabeça sã, de uma tranquilidade, né? De uma paz que precisamos, quem não precisa, né? Então, saúde mental enquanto há tempo. O que fazer agora? E para isso convidamos uma pessoa que vai nos orientar, vai responder perguntas. A nossa amiga Osana, ouvinte, já passou aqui um contato dizendo que está em João Pessoa, mas se preparando para ouvir o programa. Obrigado, Osana. Então, nossa convidada de hoje, eu vou apresentar agora, é a doutora Juliane de Paula. Ela é médica, psiquiatra, é professora da Estácio Indomed FMJ. Juliana de Paula, ela é mestre em Ciências da Saúde, docente, portanto, da Faculdade de Medicina FMJ, Juazeiro do Norte, instrutora de terapia cognitiva baseada em Mindfulness, com certificação internacional pelo AXA MBCT. Bom dia, doutora Juliana de Paula. Obrigado por ter aceito nosso convite, estar aqui conosco para falar sobre esse Janeiro Branco, saúde mental. Bom dia, doutor Péricles. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Padre Cícero. É com grande prazer que eu aceitei esse convite. Fico muito feliz de poder estar aqui falando nessa manhã de domingo com vocês sobre prevenção em saúde mental, né? Muito obrigada. Muito importante hoje o assunto, você já sabe qual é e você pode participar. Os ouvintes podem ligar para fazer perguntas para a nossa convidada, a doutora Juliane de Paula. Pode telefonar 3512-2000. 3512-2000 também é o telefone do WhatsApp. E aí você pode fazer pergunta, pode escrever, pode mandar um áudio perguntando à doutora Juliane sua dúvida, sua problemática. Também você pode fazer pergunta na nossa live. Nós estamos no ar. Quem quiser nos ver, além de ouvir a live, você faz o seguinte: quem não sabe colocar, vai aprender agora. Entra no Facebook, coloca FM Padre Cícero 104,5 e pronto. Já estamos no ar, né? Aí você entra lá e tira suas dúvidas, faz suas perguntas para a doutora Juliane, também no nosso canal de Facebook. Se tudo der certo, a gravação a gente deixa para outras pessoas que estão dormindo, por exemplo, essa hora, não pode ouvir, para você indicar para quem você acha que precisa escutar, ouvir, assistir esse programa. Também nas nossas redes sociais a gente puxa a gravação. Tem o nosso colega Tony Santos, ele tem um site, clubesintonia.com.
na internet. Ele tem a rádio web, né? Ele tem o programa O Som do Brasil, hoje à tarde, todo domingo à tarde, aqui na FM Padre Cícero. E o Tony tem o site clubesintonia.com. Aí um link do clubesintonia.com é o Dicas de Saúde. Ele deixa disponível, gravado, mais ou menos 7 programas. Quando entra o último, entra o de hoje, aí sai os mais antigos, né? E a gente puxa essa gravação e coloca nas nossas redes sociais de YouTube. Nós temos os podcasts Gastroclínica Vasconcelos e o podcast Dicas de Saúde, que fica também no ar uns 2 anos, por aí, 2 anos e meio. Então, quem não puder ouvir hoje ou quiser indicar para alguém, tem essas opções também, né? Mas vamos começar. Olha aí, o Socorro Ribeiro, bom dia especial para vocês. Para você também, Socorro, já na escuta, já ligada na live do Facebook. Doutora Juliane de Paula, filha do meu querido amigo de tantos anos, doutor Neilson de Paula, que veio muitas vezes no programa Dicas de Saúde, quando era dentro da igreja aqui, do Santuário Sagrado Coração de Jesus. E a gente participou também junto várias vezes lá na Tempo, com o doutor Coraci. Tinha assuntos que o doutor Coraci pautava, chamava a gente, que eu falava da parte clínica e ele falava da parte neuropsiquiátrica, né? Neurológica e psicológica. Doutora Juliane de Paula, esse mês, Janeiro Branco, Janeiro Branco, saúde mental. Diferente, né, dos outros que sempre pegam uma doença frequente, câncer de mama, diabetes, câncer de próstata, doença inflamatória intestinal e por aí vai. O mês de janeiro não fala propriamente de uma doença, mas termina falando porque quando a pessoa não está bem, ela pode ter algumas consequências mentais e até físicas. O que falar sobre essa campanha, doutora Juliane? Todo mês de janeiro, início do ano, Janeiro Branco. Qual sua visão dessa campanha, que já tem alguns anos, e qual o impacto dela para a população, para o leigo que escuta falar na televisão, nos rádios? Janeiro Branco. O que é o Janeiro Branco, na verdade, doutora Juliane? Bom dia novamente, né? Doutor Péricles, o Janeiro Branco, ele já tem 10 anos, né? Esse ano é um ano comemorativo. E há 10 anos, o mês de janeiro, ele tem sido um mês de campanha para prevenção em saúde mental. Então, os idealizadores, que são psicólogos do Janeiro Branco, eles pensaram muito assertivamente sobre o mês de prevenção. A gente entende que o janeiro é um mês que é um recomeço de um ano. As pessoas que passaram o ano anterior, elas tiveram 12 meses de oportunidade e aí para melhorar a sua saúde mental. E aí o mês de janeiro, assim como toda segunda-feira, é um mês representativo de recomeços. E diante dessas questões de recomeço, e sabendo do grande estigma que a saúde mental tem, né, o Janeiro Branco veio para falar mais sobre saúde mental de uma maneira geral, de quais hábitos a gente pode realizar para cultivar a saúde mental, por que é importante a gente procurar ajuda quando a gente não está bem, como que a gente leva uma vida mais tranquila e com hábitos mais saudáveis. E tirar esse estigma que, infelizmente, ainda é grande, mas graças a Deus, após a pandemia, as pessoas deram mais atenção a essa questão da saúde mental. Parece que ficou algo assim, muitas pessoas que nunca adoeceram, a mídia caiu muito em cima sobre questões de saúde mental. E acredito eu, assim, ao meu ver, que nos últimos 4 anos, 5 anos, Janeiro Branco tem crescido também, tem se intensificado aí a campanha, né? Mas é um mês em que todos os médicos se engajam aí em estar falando sobre saúde mesmo, saúde emocional, né?
Então foi uma campanha idealizada inicialmente por psicólogos, não é isso? Isso, exatamente. Foram os fundadores, né? São dois psicólogos, um psicólogo principalmente, é Leonardo, o nome dele, se não me engano. E hoje existe, né, o Instituto Janeiro Branco, que é o que norteia, nos orienta a como falar, né, no Janeiro Branco com as pessoas. Que, É, né, diferente do Setembro Amarelo, que fala sobre um problema grave, né, que é o suicídio, mas o janeiro é algo mais leve, mais tranquilo. o nosso primeiro dia do ano, dia primeiro, claro, foi um psicólogo que veio, o nosso querido Jair Rodrigues, falar sobre o Janeiro Branco, né, a visão, né, da psicologia. E os psiquiatras engajaram, né, hoje eles estão bem, a Sociedade Brasileira, né, de Psiquiatria, bem engajada nesse Janeiro Branco, né, isso dando suporte. Isso, a Associação Brasileira de Psiquiatria apoia muito o Setembro Amarelo, e é uma marca registrada da Associação Brasileira. E o Janeiro Branco, ele é uma campanha ainda que ficou mais com a psicologia mesmo, com o pessoal do Instituto do Janeiro Branco, mas acredito que logo em breve vai ter essa junção aí das especialidades. Mas nós somos psiquiatras de uma maneira geral, já precisamos estar falando sobre isso com nossos pacientes, porque uma vez que adoece, depois melhora e precisa manter a melhora. E muitas pessoas nos procuram também para como que vive uma vida mais tranquila, né, com menos estresse, de certa forma prevenindo, querendo prevenir o adoecimento, né, como um pré-natal de doença psiquiátrica, né? É verdade. Eu tenho uma história aqui, por causa da idade, aqui na região do Cariri. Quando eu voltei, eu sou daqui, quando eu voltei em 1989, a gente tinha dificuldade de abordar as doenças mentais ou os descontroles, não sei nem se pode chamar doença, os distúrbios, os transtornos. A gente tinha carência de profissionais de saúde. Tínhamos carências de psiquiatra e de psicólogos aqui no Cariri. Tinha umas duas psicólogas, tínhamos dois psiquiatras no Crato, que estão firmes até hoje, doutor Maurício, doutor Ridalvo. O nosso daqui de Juazeiro estava de licença, passou alguns anos sem atender. E era um desafio, viu, grande. Aí a gente contava muito com a ajuda dos neurologistas, seu pai, doutor Otávio Costa, doutor Carlos Vitorino. Eu me interessava muito por isso, porque na minha faculdade de medicina, lá em João Pessoa, a gente passou meses num hospital psiquiátrico e aquilo me chamou muita atenção, me interessei muito por aquilo. E um cardiologista amigo nosso, doutor Ângelo Roncalli, né? Ele também sentiu essa carência, eu me reunia muito com ele. A gente trouxe um psiquiatra de Fortaleza, doutor Cleto Pontes, que morreu há pouco tempo, para dar uma palestra para os médicos. Depois a gente trouxe um de Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, porque éramos obrigados a cuidar, tratar, fazer alguma coisa. A gente não podia mandar todo mundo para Fortaleza, Messejana, né? Muitos não podiam ir. Então eu, o Ângelo e os neurologistas, quando a gente tinha oportunidade, a gente conversava, colocava nossa angústia, né, de ter limitação na nossa formação, né? Mas a gente tinha que fazer alguma coisa. Aí, graças a Deus, começou a chegar psicólogos e psiquiatras. E foi mais com a chegada dos cursos mesmo, né, da Leão Sampaio e os cursos daqui de medicina. Eu lembro de uma doutora Patrícia, que veio da Bahia, mas passou tão pouco tempo, ela não se adaptou à região. E ela dizendo que ia embora, e a gente triste. Aí ela dizia, mas o doutor Marcial está chegando. Ela foi da mesma turma dele, lá em Salvador, parece. Aí chegou o doutor Marcial como uma espécie de pioneiro aqui, né, no Juazeiro, embora já tinha. O pessoal do Crato, eles tinham receio de ir para esses que eu citei, porque eles atendiam naquele hospital Santa Teresa, né? E Sim. o pessoal não queria ir, tinha medo de ficar por lá. Aí até hoje a gente nota que ainda há um pouco de estigma, de receio,
de não ir ao médico psiquiatra ou de não fazer a terapia com o psicólogo. O que você tem a dizer sobre isso? Parece que está melhorando, né? A gente já vê muitos psiquiatras e o pessoal aceitando ir e também aceitando fazer terapia. Você percebe essa mudança de comportamento do povo, essa aceitação, essa quebra, né, de preconceito contra os profissionais de saúde? Sim, sim. É bem interessante essa temática, porque realmente, depois da pandemia, notei uma facilidade para as pessoas admitirem que precisam ir ao psiquiatra ou ao psicólogo. É porque os transtornos mentais, diferente de outros transtornos ou de outras doenças, a gente não tem um exame laboratorial, um exame de neuroimagem para diagnosticar. Então, diferente de um braço quebrado, diferente de uma dor abdominal, diferente de alguma coisa desse tipo, parece que os transtornos psiquiátricos, as pessoas, por talvez não ter uma comprovação palpável, tem-se essa ideia de que é controlável o que eu sinto na hora que eu estou adoecido. Então, por exemplo, uma depressão, um transtorno de ansiedade, a pessoa se sente fraca, se sente vulnerável, se sente muitas vezes culpada por estar com aquele transtorno, como se ela estivesse provocando aquilo nela. Quando, na verdade, é um transtorno, é algo neurobiológico também que está acontecendo ali, que distorce, né, a forma como a pessoa vê o mundo. Então, eu acredito que o grande estigma e o grande problema das pessoas procurarem o psiquiatra e o psicólogo é a questão delas entenderem, o momento em que elas entendem que aquilo ali está além do poder delas, elas procuram ajuda. Mas até que isso aconteça, a pessoa ainda sofre muito, julga muito, procura, muitas vezes, até alguns tratamentos não eficientes para tentar melhorar. Porque existe o que a gente chama de prevenção. Existe uma pessoa que ainda não adoeceu e que está ali estressado, que está mais entristecido, que ainda não está deprimido e que tem algumas atitudes que ela pode fazer que vai evitar, vai prevenir, vai melhorar a saúde mental de uma maneira geral. Mas, quando já tem um transtorno, a gente vai precisar lançar mão realmente de alguns medicamentos e aí não é porque a pessoa não procurou ajuda, não é porque a pessoa não está levando a vida direito, mas porque também existem vários outros fatores, como genética, né? O corpo da gente reage de uma maneira diferente. Então, isso leva a um preconceito, principalmente de quem nunca viveu um transtorno mental. Acha que a pessoa ali está exagerando, digamos assim, quando não é uma verdade, né? É verdade, porque existe limiares. Por exemplo, ansiedade, todo mundo tem, né? Todo mundo é ansioso, seja por uma coisa que vai acontecer, seja uma expectativa, seja uma coisa que sai um pouco da rotina, traz ansiedade. Mas tem pessoas que ficam totalmente transtornadas, né? Fica diferente, sofre, adoece até fisicamente num grande período de ansiedade. Então, as pessoas têm uma dificuldade de entender quando é que precisa de ajuda e quando é que não precisa de ajuda, não é isso? Nesse tema que eu coloquei, doutora Juliane, qual seria, assim, a diferença básica entre uma ansiedade considerada natural, normal, de o transtorno da ansiedade? Sim, é uma boa pergunta, é uma grande dúvida, né, da população. Ansiedade é um sentimento que é derivado da emoção medo. Então, nós desenvolvemos e temos essa emoção primária, vamos dizer assim, o medo, e o medo nos protege, nos protegeu desde quando a gente é criança e a gente tem noção, quando a criança começa a ter noção do medo, que demora um pouquinho, mas ele aparece, né? E então, quando a gente permanece sentindo medo, com medo de acontecer algo futuramente, isso se transforma em ansiedade. E a ansiedade, o anseio pelas coisas é do ser humano, é necessário para que a gente planeje, para que a gente se prepare, para que a gente viva com mais proatividade.
Então, essa é a ansiedade vital. E a ansiedade vital, ela pode lhe dar um frio na barriga, ela pode lhe dar uma palpitação, ela pode lhe dar uma certa apreensão dias antes de algo acontecer, mas ela não te bloqueia para realizar tal coisa. Por exemplo, ela não lhe bloqueia para vir aqui na rádio falar, ela não lhe bloqueia para você realizar uma atividade de trabalho, ela não lhe bloqueia na hora de conversar com aquela pessoa que você está interessada, ou com uma audiência que você vai fazer em algo de processo, de alguma coisa assim. Então, você consegue ir, você consegue realizar, aquilo ali lhe causa um alívio quando você realiza e tudo bem. Agora, a ansiedade patológica tem vários tipos de ansiedade, né? Tem vários tipos de transtornos de ansiedade. Tem um transtorno do pânico, de ansiedade generalizada, tem a fobia social, tem as fobias específicas, os estresses pós-traumáticos. Isso tudo aí vai vir seguido, muitas vezes, de crises de ansiedade, em que a pessoa vai ter uma sensação de paralisação, palpitação, frio na barriga, às vezes diarreia. E isso, às vezes, a pessoa tem sensação de morte iminente, que é um ataque de pânico, por exemplo, e ela passa a evitar as situações, não querer mais ir naquele lugar que ela se sentiu mal, ela passa a não querer se submeter mais àquela atividade que ela iria realizar, e isso passa a gerar prejuízo funcional. As pessoas começam a ter o que a gente chama de ansiedade fóbica, né? Um medo de ter ali a ansiedade, uma esquiva fóbica que a gente chama, que é um medo de se colocar naquela situação novamente. E também isso acaba prejudicando as atividades da pessoa. Então, quando afeta a funcionalidade, seja no trabalho, seja pessoal, seja social, a ansiedade aí ela já é patológica, né? Muito bem, então hoje a gente vai aprender bastante com a especialista em saúde mental, a psiquiatra, a doutora Juliane de Paula. Ela veio falar sobre o Janeiro Branco, né? Saúde mental, esse tema saúde mental em quanto a tempo, o que fazer agora? Daqui a pouco ela vai comentar bem esse tema. Mas vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural. Tem muitas festas de padroeiro, festa de Nossa Senhora das Candeias, na paróquia do mesmo nome, do bairro Frei Damião, em Juazeiro. Hoje, domingo, 16h30, novena, 17 horas, missa. Presidente da celebração, o nosso bispo diocesano, Dom Magnus. Animação Proelium. Noitários, Comunidade Santo Expedito, Mãe Rainha, Legião de Maria, Basílica de Nossa Senhora das Dores e Sociedade Padre Cícero. Tem também a festa, essa foi a da Nossa Senhora das Candeias, né? Tem também a festa de Dom Bosco, exemplo de oração, amor e paz, paróquia aqui, Sagrado Coração de Jesus, Comunidade Dom Bosco, Travessa São Damião, 163, bairro Santa Teresa, aqui no Juazeiro. Hoje é o primeiro dia do Tríduo. A missa é 7h30, já vai conversar. A animação é o Fábio. Convidados, Comunidades Dom Bosco, Nossa Senhora de Fato, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Conceição, São Domingos Safo, Texto dos Casais, Madrinhas do Altar, Pré-Matrimônio e Fraternidade do Escapulário. Tem também, que mais aqui? Tem a campanha da Capela Santa Rita de Cássia do sítio Santa Rosa, em Crato, está realizando uma campanha para a compra dos bancos. Doe qualquer valor através do Pix 022 947 003 33. Ou ligue para cá, 3512 2000, que a gente passa direitinho os dados, esse Pix, para você participar, né? Tem a festa de Nossa Senhora das Candeias, Capela de Santa Luzia, sítio Passagem de Pedras, em Missão Velha. Tema, Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Segunda-feira, portanto, amanhã, 18 horas, procissão luminosa saindo da residência de Antônio e Teresa, e 19 horas, hasteamento da bandeira e celebração da palavra. Então, nós temos várias festas, mas vamos, Roberto, está aqui com o Roberto, com o Carlos Eduardo, vamos colocar o nosso primeiro bloco de apoio cultural. Depois a gente volta com mais participação, entrevista com a doutora Juliane de Paula, psiquiatra, nesse Janeiro Branco.
Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Romaria de Nossa Senhora das Candeias 2024. Tema Servo de Deus, Padre Cícero Romão, o Padim do Sertão, de 29 de janeiro a 2 de fevereiro. Acompanhe a cobertura especial da Romaria de Nossa Senhora das Candeias 2024 através da FM Padre Cícero, a Rádio Romeira. Mãe de Deus, Mãe das Candeias, dominuras de Jesus. Essas empresas ajudam em nossa missão. Para tornar o futuro do seu filho uma realidade, você vai precisar contar com uma escola que ensine valores, solidariedade e compromisso ambiental, em um espaço propício para que ele se sinta acolhido, respeitado e instigado a ser protagonista da própria história. Então faça a matrícula do seu filho em uma escola salesiana, pois o futuro que vocês merecem está aqui. Agende sua visita e se surpreenda com os novos projetos pedagógicos para 2024 no Colégio Salesiano São João Bosco, em Juazeiro do Norte. DDD 88 99368 2764. Quando o assunto é medicina, a experiência do profissional é uma prioridade para você? O Dr. Carlos Vitorino é médico e possui mais de 40 anos de atuação no mercado, com especialidade em neurologia e geriatria. Instagram, @Dr. Carlos Vitorino Neuro. Marque sua consulta pelo telefone 3511-2178 ou pelo WhatsApp 988790108. Dr. Carlos Vitorino, neurologista e geriatra. Bem-vindos ao modo férias, estação repleta de animação e daquele descanso que faltava na rotina. Por isso, o destino perfeito das suas férias só pode ser Arajara Park. Ambiente natural de diversão, aventura e sossego. Aproveite nosso calendário especial com aberturas às sextas, atrações imperdíveis e momentos únicos em família. Modo férias Arajara Park, o final de semana já começa na sexta-feira. Vem mergulhar em diversão de toda a natureza. Padre Cícero Revestimento Cerâmica. Você que está construindo ou reformando, não deixe de passar na Padre Cícero Revestimento Cerâmica. Os melhores preços da região em cerâmicas, revestimentos, louça sanitária e muito mais. Avenida José Bernardino, 3369, Parque Buriti, em frente à entrada das Malvinas, na cidade de Barbalha. Faça-nos uma visita ou entre em contato através do WhatsApp 981090927 e 981041174. Padre Cícero Revestimento Cerâmica. Fisiotrate, fisioterapia além do choquinho e gelo. Se você busca uma fisioterapia que lhe dê resultado, temos o atendimento para você. Fisioterapia, pilates e estética. Fisiotrate, Rua Santa Luzia, 1729, bairro São Miguel, em Juazeiro do Norte. Visite o nosso Instagram, @Fisiotrate Cariri. Contatos 3511-1506 e o WhatsApp 98812-3327. Direção Doutora Isabel Torres. Fisiotrate, fisioterapia além do choquinho e gelo. 104,5. Eu te quero ver, eu te quero ver. Tão latinamente no meio dos jovens, eu te quero ver. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Domingo do Senhor, 9 horas a missa. Agora é uma grande oportunidade da gente conhecer mais sobre
a mente humana, né? A saúde mental. E aí aquela dúvida, né? Será que eu estou, como a maioria das pessoas, estou controlando minhas emoções, eu estou tranquilo, ou esses meus problemas já tá prejudicando a mim mesmo, aos meus parentes próximos, de vez em quando tem uma reclamação, que eu estou muito nervoso, que eu estou muito nervosa, que eu estou me exaltando, levantando a voz, no caso das mulheres chorando mais do que deveria, no caso dos homens explodindo mais, enfim. Doutora Juliane de Paula, médica psiquiatra, qual o momento que uma pessoa deve procurar ajuda? Saber se realmente está com saúde mental ou não. E quem procurar? É o clínico para ele fazer uma avaliação se é algo físico e se não for encaminhar. Ao psicólogo, que é só uma abordagem de conversa, não é ainda medicamento, ou é diretamente um psiquiatra que ele também, quando acha que precisa da psicóloga ou do psicólogo, encaminha. Quando que a gente deve procurar ajuda e a quem procurar essa ajuda? Sim, isso é uma grande dúvida, né? Isso é uma grande dúvida. Mas eu vou dar um exemplo antes de responder essa pergunta. Quando a gente fica sentindo de maneira recorrente, por exemplo, uma dor no joelho. Então, eu sinto dor no joelho, eu não sei o que fazer. Eu vou procurar quem? Eu vou procurar um médico, um ortopedista. Eu estou com meu dente ali que começou a doer. Ele dói, eu vou procurar quem? Vou procurar o dentista, né? Mas quando são as questões relacionadas à saúde mental, quando é uma tristeza persistente, quando é uma ansiedade que incomoda, eu até falo, quando que você acha que sua saúde mental não está bem? É quando você começa a se preocupar com ela. Se você começa já a se questionar que minha saúde mental não está boa, eu ando meio estressada, eu não estou dormindo direito, eu não tenho tido mais tempo para fazer atividades de lazer, uma atividade física, parece que eu ando muito tenso, explosivo. Quando você começa a se preocupar com a saúde mental, é hora de procurar ajuda de algum profissional. Seja para ele lhe orientar, seja para ele lhe medicar, por exemplo. Então, a gente sabe que tem os psicólogos e tem os psiquiatras aí na frente do tratamento dos transtornos mentais ou mesmo dos estresses emocionais que ainda não são transtornos, né? Eu faço também essa analogia com o pessoal da ortopedia e da fisioterapia. A gente tem os fisioterapeutas e a gente tem os ortopedistas. Às vezes, se você tem uma preocupação muito grande com a saúde mental e não sabe quem procurar, e isso está ali atrapalhando, sono atrapalhando, questões de vida atrapalhando, conflitos frequentes, você tem a opção de procurar o psicólogo ou o psiquiatra. Porém, na hora que você procura um médico, você vai ter uma orientação para quais caminhos seguir. E a partir daí tem um tratamento mais direcionado. Por exemplo, você está ali preocupado e você marca uma consulta com o psiquiatra. O psiquiatra, identificando um transtorno ou não, se for um transtorno, provavelmente ele vai medicar e lhe encaminhar para os tratamentos paralelos, que são igualmente importantes que os medicamentos. Por exemplo, se também ele perceber que não é algo de medicação, ou se é alguma doença que provavelmente pode estar afetando ali a pessoa, uma doença não psiquiátrica que possa estar afetando o paciente, ele também vai direcionar para o especialista relacionado a isso. Então, assim, numa dúvida inicial, eu, pensando como paciente, procuraria o psiquiatra, no sentido do psiquiatra encaminhar para o psicólogo, e o psicólogo também fazer lá o trabalho dele, e também fazer o diagnóstico diferencial, porque a gente sabe que muitos sintomas psiquiátricos também podem ser consequências de outras doenças clínicas. Então, às vezes, a pessoa chega no consultório com uma palpitação, com pré-síncope, né, que é quase um desmaio, atribuindo isso à ansiedade, mas não foi no cardiologista olhar como é que está esse coração. Ou o paciente chega com a diarreia que não melhora, mas não procurou
o gastroenterologista, por exemplo, ainda, então o psiquiatra vai fazer todo o plano terapêutico. Agora, também há a possibilidade de procurar o psicólogo e o psicólogo encaminhar ao psiquiatra. A gente só tem que ter atenção para não estar retardando o tratamento de transtornos, porque acaba que, às vezes, a gente entra nessa coisa de que a gente tem o poder de mudar determinada coisa no nosso corpo. A gente não tem o poder de restaurar uma perna se não fazer o tratamento adequado. A gente não tem o poder de matar uma bactéria sozinho no nosso intestino, no nosso estômago, se a gente não faz o tratamento adequado. Então, a gente tem que só tomar cuidado para não estar retardando tratamentos efetivos e de comprovação científica, tentando coisas alternativas, né? Por isso que eu acho que o psiquiatra, ele dá esse norte, faz todo o panorama de tratamento para o paciente seguir. Isso é até comum no consultório. O paciente chegar, né, e a gente não medicar e aí encaminhar para os profissionais adequados ali. Legal, é isso mesmo. Então, você está precisando de ajuda? Vá no clínico. Se você conhece alguém que já foi num psiquiatra e deu muito certo, vá logo no psiquiatra, né? Não deixe para amanhã, não deixe para o mês que vem, não deixe para o ano que vem, né? Você não está bem, procure ajuda. Muita gente já participando da live. Olha aí, doutora Juliane. Socorro Ribeiro diz assim: que Deus abençoe com muita sabedoria a doutora Juliane. Obrigado por seus serviços profissionais. Legal. A Lúcia Sampaio desejando bom dia para a gente. Bom dia para você também, Lúcia. O Cícero Pedro de Souza também desejando bom dia para a gente. Para você também, Cícero Pedro. A Marlena Almeida também desejando bom dia. E a Lúcia Sampaio faz uma pergunta, doutora Juliane. Ela diz assim: eu deixo muitas coisas para trás devido ao meu medo. Tomo medicamento chamado Velígia há 8 anos. Do Loxetina, né? Isso. Melhorei, sim, mas agora estou me sentindo com muito medo. Pode comentar, doutora Juliane? Posso sim. Obrigada pela pergunta, viu, Lúcia? A gente entende, vamos pensar assim, o medo a gente falou que é sintoma de ansiedade, provavelmente, né, Lúcia? Não sei qual é o seu transtorno, também não posso diagnosticar por aqui. Mas, muitas vezes, o tratamento com psiquiatra e com medicação é associado à psicoterapia. Vamos entender assim, vamos entender que você precisa de algumas substâncias aí funcionando direitinho no teu cérebro, alguns neurotransmissores, esses hormônios cerebrais que precisam estar no nível correto. E então, você conseguiu com a medicação esse feito. Mas os traumas, as dificuldades da vida, o seu entorno está do mesmo jeito. E você não vai poder achar que tudo vai ficar ideal na tua vida. Então, aí entra a terapia, para fazer você olhar de uma maneira diferente o que te causou esse transtorno, por exemplo, o que possa estar piorando esse transtorno, por exemplo, e também criar novos caminhos cerebrais. O cérebro da gente tem uma coisa que chama neuroplasticidade. Ele tem a capacidade de criar novos caminhos. Então, a gente vai criando novos caminhos ali com a terapia, né? Eu falo que a terapia a gente está preso numa casa quando a gente está doente, o remédio abre as portas e as janelas, e a gente tem 5 caminhos para seguir. E a terapia é aquela pessoa que pega na sua mão e vai escolher o caminho com você que você segue, porque você tem oportunidade para isso. Então, o que eu acredito é que você tomou a medicação fez o efeito, ou está precisando de ajuste, também isso precisa ser feito, mas você precisa também, junto com o teu tratamento medicamentoso, estar fazendo a psicoterapia para poder completar teu tratamento, sabe? Então, veja se a dose está correta com o seu psiquiatra e já veja também a possibilidade de alguém, uma psicóloga ou um psicólogo, para estar te acompanhando nesse tratamento. Exatamente. Muito boas as orientações da doutora Juliane de Paula. Já o nosso amigo Cícero Pereira, ele falou uma coisa interessante, a música. A música influencia na cabeça das pessoas.
Ele acha que tem música de qualidade que ajuda e tem música que atrapalha. Doutora Juliane, concorda? Eu acho que é muito individual de cada pessoa, né? Imagina uma pessoa que gosta mais de música dançante. A gente sabe que hoje as músicas têm mais ritmo do que letra. Às vezes o ritmo é dançante e a letra é péssima. Mas a pessoa se sente feliz com aquele ritmo dançante. E tem pessoas que gostam de músicas mais calmas, que gostam de refletir em cima de uma letra, se sente tranquilo e calmo. Tem outras que se sentem mais melancólicas e entendem que aquela letra é triste ou aquela melodia é triste. Então, a música, ela é muito democrática, né? É pessoal de cada um. Então, ao meu ver, tem muita letra ruim, tem muita música que eu julgo ruim, mas que, de repente, são músicas que algumas pessoas se sentem muito felizes em escutá-las, em dançá-las e tudo. Então, varia de pessoa para pessoa. A nossa ouvinte Lúcia Sampaio agradece, viu, doutora Juliane, suas orientações. Obrigada pede que também. Deus lhe abençoe sempre. A gente falou da ansiedade, eu perguntei a diferença entre o ansioso natural, todo mundo, e o ansioso que sofre, né, que está com transtorno. Também a depressão, ela é também difícil de diagnosticar por o leigo ou um clínico, porque é normal a gente ficar triste diante de acontecimentos, né, diante de perdas, né, a gente fica triste, natural. Mas, às vezes, não é uma coisa simples, não é uma coisa rápida, não é uma coisa passageira, né? Então, a diferença, doutora Juliane, da tristeza natural, que todo mundo deve ter em alguns momentos, da doença depressão. Sim. Eu até li sobre isso esses dias, algumas coisas que eu achei muito interessante. Um outro psiquiatra estava respondendo assim, a pessoa falou que tratou uma depressão e não se sente feliz. E ele estava explicando que a tristeza da depressão é diferente da felicidade. Existem muitas pessoas infelizes que não estão deprimidas, né? Então, a infelicidade, a sensação de tristeza faz parte do ser humano também. Outra coisa que eu estava lendo outro dia era um livro que tinha um título assim, Quando que se instituiu na sociedade, essa sociedade de sorrisos obrigatórios, entre aspas. E falava justamente sobre isso. Por que as pessoas estão tão intolerantes à tristeza? Por que elas não estão aceitando mais, às vezes, os momentos que elas precisam estar tristes mesmo, porque é um momento de reflexão. A tristeza nos gera mais reflexão do que a alegria, fato. Né? E a gente tem que aceitar que a gente vai ter muitas emoções que não são emoções positivas e elas não são patológicas, elas fazem parte da nossa humanidade. Vergonha, dor, medo, tristeza, né? E se torna depressão na hora que a pessoa também passa muitos dias, né, entristecida, que a vida fica sem graça, sem motivação, sem prazer para as coisas. A gente passa a olhar as coisas, nossa realidade com uma visão mais distorcida, mais negativa. E as pessoas também ao nosso redor, que estão com a gente, passam a perceber que há uma distorção de realidade, né? De que na depressão a gente tem dois caminhos para pensar. A gente tem um caminho positivo sem depressão. O caminho positivo, o caminho negativo, o caminho da realidade. Na verdade, são três. Porque o positivo também é uma distorção da realidade. Mas na depressão se fecha esses dois caminhos e fica só o caminho negativo. Então, as pessoas passam a só pensar negativo e isso perdura por 2 semanas ou mais. Então, tem alteração de apetite, tem alteração do sono. Então, a tristeza sozinha, ela não representa muita coisa, não. Agora, ela com esses outros sintomas relacionados a sono, apetite, pensamentos muito negativos relacionados à falta de vontade de viver, falta de prazer persistente, falta de motivação persistente, a gente vai pensar que é uma depressão. Mas aceitem a tristeza, porque é nos momentos tristes que a gente reflete e valoriza os momentos alegres também. É verdade. Muito bem. Ainda sobre a depressão, antes de eu levantar um ponto sobre remédios, né? Que algumas pessoas aceitam e outras pessoas temem, né? Remédios. A Poliana
disse que está ótimo o tema e o programa. A Nilza disse também, Nilza Bezerra, está ótimo o programa. Ela disse que ia fazer uma pergunta, mas você já respondeu, é sobre a ansiedade, ela é muito ansiosa. Medicamento, doutora Juliane. Enquanto a gente vê pessoas que procuram médicos e querem remédio para tudo, remédio para tristeza, remédio para alegria demais, remédio para dor, remédio para dormir, remédio para não dormir, remédio para tudo. Tem outras que chega na consulta com o clínico e já vai dizendo, olha, eu não gosto de remédio. Incrível, né? E por que procurou médico? A gente acha interessante isso. Veja aí se tem alguma coisa natural, não sei o quê. Os medicamentos para depressão, eles não causam dependência química, né? Ou existe alguns que causam? Como é isso? Medicamento para depressão, medicamento para ansiedade, medicamento para dormir, para tirar de uma crise de medo, de pânico. As pessoas podem ficar dependentes? Não, no geral não. Existem 2 tipos de medicamento, eu vou dar um resumão. Tem o medicamento que é tarja vermelha e tem os medicamentos que são tarja preta. Tarja vermelha são alguns para ansiedade, alguns para depressão, alguns para psicose. E os tarja preta, eles são os remédios que são sintomáticos. Eles tratam um pouco os sintomas, aliviam ali aquela angústia e tudo, mas eles, a longo prazo, se ficarem sendo tomados a longo prazo, eles podem causar uma dependência. O que seria dependência? Seria a gente ter que fazer desmame para tirar a medicação, para o corpo não sentir a falta, né? Já os antidepressivos, não, eles são tarja vermelha. Alguns, quando a gente tem que fazer desmame, não é porque a pessoa está dependente, não, é porque a gente precisa ver qual é a menor dose que o paciente permanece bem. Ali, você toma uma dose de 100 miligramas e depois a gente vai ter que ir diminuindo para ver se você fica melhor com 50 ou 25 ou fica melhor sem nenhuma medicação. Isso é mais do manejo do psiquiatra. Mas, doutor Neilson me falou uma coisa bem interessante, eu sempre escuto as histórias dele, né? A gente que tem um pai assim médico, que nem Péricles Filho tem você como pai, a gente escuta, né? Muitas histórias, e ele estava falando o seguinte... olha, eu falo com... Ju, ele me chama de Ju. Ju, eu estava falando com meus pacientes, sobre o remédio, né? Porque, às vezes, alguns pacientes não querem tomar remédio. Eu chego e pergunto, você chega no seu oftalmologista e fala que você não quer usar óculos? Você não quer usar óculos para não ficar dependente do óculos? Porque o óculos, se tirar ele, você não enxerga. E você tem que usar o óculos porque melhora a sua qualidade de vida, não é? E você não é obrigado a usar o óculos, mas você usa porque ele faz bem, não é verdade? Ele conversando com um paciente dele. Excelente. Então, ele fala assim, o remédio você não tem a obrigação de tomar também, mas isso é para a sua qualidade de vida. E algumas pessoas, elas não são dependentes do remédio, mas esse remédio é necessário para que haja um funcionamento normal do teu corpo para que você fique bem. Assim como o óculos, você tá com seu olho ali. E seu olho, para enxergar melhor, precisa do óculos. Então, é uma questão de escolha para melhora de qualidade de vida. Então, às vezes, a gente fica buscando não tomar um remédio por isso, por aquilo, um remédio natural aqui, um remédio natural ali, e a gente esquece que essa escolha é nossa para uma melhor qualidade de vida. Quando sai o remédio, não é porque você está dependente, é porque seu corpo precisa aquele metabolismo ali adequado que o remédio te traz, né? Então, eu achei muito interessante essa questão do óculos, porque o óculos a gente não questiona, que a gente não enxerga sem ele, né? E o remédio, tipo, eu não vivo tão tranquila sem um remédio. A gente não pensa assim, né? Outra coisa que as pessoas estranham muito é que já tomou algum medicamento prescrito por psiquiatra ou mesmo neurologista nessa linha, né, de depressão, antidepressivo, ansiolítico. E quando vai para outros médicos, para o gastro, para o reumato, para o neuro que tem uma dor de cabeça, eles prescrevem um medicamento que a pessoa já tomou para a depressão. Interessante, né? Os remédios da depressão, às vezes, ajudam outras coisas, né? Dores, neuropatias, etc. Então, uma medicação ela pode ter mais de uma função, não é isso, doutora Juliane? Ela pode ter mais de uma função. A gente sabe também que existem as doenças psicossomáticas, né, que são as doenças que são ou desencadeadas ou pioradas pelo estado emocional. Então, por exemplo,
as questões relacionadas a gastro mesmo, né? Então, o paciente tem ali uma gastrite que pode ser piorada com estresse, ou o paciente tem uma dor que piora com estresse. Então, tanto o mecanismo de ação de algumas medicações vão servir diretamente na ação, no mecanismo de ação ali para dor, para uma diarreia, para uma dor abdominal, por exemplo, quanto também a redução do estresse e a melhora do estado emocional vai melhorar o panorama clínico do paciente. Então, tem antidepressivos que servem para outras finalidades também, por isso que vocês vão ser prescritos, às vezes, pelos clínicos com antidepressivos, né? Interessante, né? E aí, aquelas pessoas que usam muito remédio, é até bom os médicos entenderem bem essa função, essa múltipla função de remédios, para não prescreverem tanto remédio, principalmente para os idosos, né? Se uma medicação para ansiedade já ajuda no sono, já ajuda numa dor crônica, numa fibromialgia, então melhor usar um do que usar 2, 3, 4 medicamentos distintos, né? Quer dizer, já consegue, né? Com um só, todas essas funções, né? A não tomar tanto remédio. Quando chega no geriatra, ele se assusta e vai tirando os remédios para ver se a pessoa diminui aquela quantidade de farmácia, né, da vida da pessoa. Exato. Mas vamos para mais um bloco, né, de apoio cultural. Tem esse testemunhal do Clube de Amigos, que o sorteio acontecerá no dia 1º de fevereiro. Você pode participar, você que é amigo ou amiga da FM Padre Cícero, fazendo sua doação financeira nesse mês de janeiro, você vai participar do sorteio de um kit Volta às Aulas da Livraria Colegial. O sorteio acontecerá dia 1º de fevereiro, às 8 da manhã, ao vivo, no programa Mais Amigos. Maiores informações, 3512-5824, 3512-5824. Apoio Livraria Colegial, empresa amiga do meio ambiente. Compre seu material escolar, expediente, brinquedos pedagógicos e muito mais na Livraria Colegial. Melhor atendimento e preço da região. Rua São Pedro, 1617, aqui no Juazeiro. Telefone 3512-1781. Telefone 3512-1781 da Livraria Colegial. Tem também outro aviso aqui, antes do apoio cultural. A Romaria Nossa Senhora das Candeias, na Basílica Nossa Senhora das Dores, vai até o dia 2 de fevereiro. O lema, a luz que mais alumeia. O tema, Servo de Deus, Padre Cícero Romão, o Padim do Sertão. E hoje, todo dia tem a programação. Todos os dias, fiquem atentos que todo dia tem programação na Basílica Nossa Senhora das Dores. Hoje vai ter a Romaria, né? Nossa Senhora das Candeias, aqui na Paróquia de Salesiano, hoje dia 28. Nós temos as missas aqui no dia de domingo, 6 da manhã, 9 da manhã, 11h15, 4 da tarde, 7 da noite. E a quermesse, 8 da noite. Amanhã, segunda-feira, também tem missa, 7 da manhã, 8 da noite. Aliás, 8 da manhã, 6 da manhã, 8 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde, 7 da noite. Exposição do Santíssimo de 7 às 15 horas. Meio-dia, amanhã, Bênção do Santíssimo. Meio-dia e meio, Santo do Ofício da Imaculada Conceição. 3 da tarde, Terço da Misericórdia. E 6 da tarde, Terço das Crianças na Gruta. As comunidades se reúnem ali na Gruta, em frente ao santuário. É isso aí, mais uma festa, e assim são muitas, graças a Deus. Depois a gente fala mais algumas, mas vamos lá, Roberto, para o nosso apoio cultural. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5.
Acompanhe pela FM Padre Cícero, no dia 31 de janeiro, às 10 horas, a primeira profissão religiosa dos noviços. Alexandre José da Silva, Eric Alves Pedro de Souza, Fabiano de Souza Martins, Francisco Sávio Pereira da Silva, Josué Lima Sampaio, Leonardo Luiz Donel, Pedro Vinícius Celenzi, Rafael Leme Fernandes, Renildo Pierre Souza de Lima e Vinícius Rafael Andrade Pires. Diretamente da Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, Colônia Salesiana, Jaboatão dos Guararapes. 2024 chegou! E você que é amiga da FM Padre Cícero, fazendo a sua doação financeira neste mês de janeiro, você vai participar do sorteio de um kit volta às aulas da Livraria Colegial. O sorteio acontecerá no dia 1º de fevereiro, às 8 horas, ao vivo, no programa Mais Amigos. Mais informações, 3512-5824. Apoio Livraria Colegial, empresa amiga do meio ambiente. Compre seu material escolar, expediente, brinquedos pedagógicos e muito mais na Livraria Colegial. Melhor atendimento e preço da região. Rua São Pedro, 1617, em Juazeiro do Norte. Telefone 3512-1781. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. Essas empresas ajudam em nossa missão. A saúde dos seus olhos depende de realização de exames periódicos. O Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista, realiza cirurgia de catarata com implantes de lentes de contato, ultrassonografia ocular e biometria ultrassônica. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e o WhatsApp 98803-7294. Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista. Vamos cantar porque Deus me ama! De 9 a 13 de fevereiro, na quadra Professor Santana, você tem um encontro marcado com o Senhor Jesus no primeiro Rebanhão de Carnaval. Refletiremos o tema: permanecei em mim e vossa alegria será completa. Pregador Padre Alexandre de São Paulo e Comunidade Católica Sal da Terra. Início dia 9 às 19 horas, 7 da noite, com a Santa Missa. Organização Comunidade Católica Sal da Terra. Cajuína São Geraldo, qualidade e tradição, presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, toda a família pediu. São Geraldo, Nordeste pro Brasil. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra, cuidando de sua saúde, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais, atendendo crianças, adolescentes e adultos. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e o WhatsApp 98803-7294. Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra. Parabéns aos amigos aniversariantes da FM Padre Cícero, deste dia 28 de janeiro, domingo, dia do Senhor, quarto domingo do tempo comum e dia de São Tomás de Aquino, 28 de janeiro. Em Crato, Ângela Aquino dos Santos. Em Barbária, Antônio Elias da Silva. E em Juazeiro do Norte, Maria Silvaneide Benedito de Souza e Raimunda Severiano de Lima. ZYS 808, FM Padre Cícero, 104,5. Uma emissora da Fundação Educativa Salesiana Padre Cícero, Juazeiro do Norte, Ceará. A rádio que educa e evangeliza. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Janeiro Branco, né, sobre saúde mental. Nossa convidada é a doutora Juliane de Paula, ela é psiquiatra, é professora na Estácio Domed FMJ
e veio contribuir com esse tema tão importante. Saúde mental, enquanto há tempo, o que fazer agora? Antes dela comentar esse tema, tem os ouvintes participando. Por exemplo, a Nininha do Jardim Gonzaga, ela usa um medicamento chamado Rivotril, diz que fica com insônia e acorda estressada. Ela acha que o remédio não está mais fazendo efeito e ela pergunta se deve continuar ou tomando ou procurar um psiquiatra, doutora Juliane. Nininha, obrigada pela pergunta. Nunca pare medicação sem falar com o seu médico, certo? Então, nem aumente, nem diminua sem falar com o seu médico. Apesar de não estar sendo adequada a medicação nesse momento para você, mas você não sabe se vai ficar pior se você tirar. Então, procura o psiquiatra, reveja seu diagnóstico. Às vezes o problema não é o remédio, é o diagnóstico que precisa ser elucidado melhor, tá? Mas fica essa lição, não mexam em medicação sem falar com o médico de vocês. É verdade. Até porque o Rivotril, quando para de vez, dá umas reações, né? O Rivotril é daquela classe, daqueles remédios tarja preta, então, quando for diminuir, tem que diminuir com orientação, né? Outra pessoa diz assim: bom dia, que Deus abençoe todos vocês. Eu sou uma pessoa que minha mente é muito oscilante. Tem hora que meu pensamento está normal e outra hora dá uma tristeza, chega até a chorar. Não tenho medo de viver, só eu já me adaptei a várias coisas. Mas essa de viver tomando vários medicamentos, porque eu tomo para dor de cabeça, amenizador, mas a doença mental é complicado controlar, pois vem muitos problemas pessoais. Isso é bem comum, né? A pessoa tem o problema que precisa do ajuste, do equilíbrio mental, os problemas físicos, né? Como dor de cabeça. Aí quando vem problemas novos, familiares, etc., a pessoa piora, não é, doutora Juliane? É comum, né? Quando a pessoa percebe o entorno assim muito complicado, com muitos problemas pessoais e muitos desafios de vida para se dedicar, né? Aí eu acho que a psicoterapia entra como algo fundamental, porque é aquela história, a gente tem uma frase de um médico que ele que trouxe a atenção plena, o mindfulness para o Ocidente, que é uma forma da gente ver a vida, sabe? E ele fala assim, que a gente não pode parar as ondas, mas a gente pode aprender a surfar. Então, a terapia entra nisso. A vida está aí acontecendo, seus problemas estão ocorrendo, e às vezes você precisa aprender a lidar melhor com eles. E aí, às vezes, uma falta de sono, um estresse maior, as oscilações de humor são reações naturais de quando a gente está engessado sem saber resolver alguns problemas da nossa vida. Principalmente quando isso está mais a nível externo. Não tem quando você acha assim, também como é que eu vou ficar calma se minha vida está tão estressante nisso, naquilo outro. Então procura psicoterapia, porque a gente não tem como viver esperando que a vida seja completamente amena, não. A gente precisa olhar para as coisas de uma maneira diferente, né? É verdade. Tem um áudio da Maria do Socorro, não é isso? Vamos ouvir? Bom dia, doutora. Bom dia a todos da rádio. Eu sou Maria Socorro, eu moro no bairro Frei Damião. Doutora, eu faço uso de Rivotril há mais de 10 anos. Já tomei Respiridona, já tomei diazepam. Aí eu estou fazendo uso desse medicamento, mas só que ultimamente não está fazendo efeito para mim dormir. No dia que eu não tenho uma noite de sono legal, aí eu começo de chorando, eu fico estressada. E para mim, se eu ficasse ali sozinha, era como eu achava bom, sem ninguém comigo, né? É porque se a pessoa diz alguma coisa ou faz alguma coisa que eu não gosto, tira uma coisa minha do lugar, eu vou procurar e não está. Aí eu já fico com
aquela raiva, né? Aí, doutora, é bom eu continuar tomando esse remédio ou dar continuidade ou é melhor eu procurar o psiquiatra novamente? Oi, dona Socorro, bom dia. Então, é isso. Eu acredito que a senhora não deva parar a medicação agora e deva já providenciar a sua ida ao psiquiatra. Lembre-se que sempre quando a pessoa está em uso de uma medicação, muitas vezes você está usando ela porque um dia você esteve bem com ela. E se não está funcionando adequadamente agora, provavelmente é porque passou o tempo de ir ao psiquiatra. Então, marca o psiquiatra, tenha um pouquinho de paciência, né? Faz higiene do sono, faz outras, evita estimulante à noite para poder dormir melhor, diminui um pouco as telas, celulares, TVs e tudo mais, diminui a luz. Faz essas medidas por enquanto que você marca o psiquiatra para tentar melhorar um pouco o teu sono, né? E continua a tua medicação até o teu médico dar uma orientação mais adequada. É isso aí. Olha, orientações da doutora Juliane de Paula, psiquiatra nesse janeiro branco. Doutora Juliane, esse tema, saúde mental enquanto há tempo, o que fazer agora? Algumas pessoas entendem, outras pessoas não entendem. Como você traduziria para o pessoal que não está entendendo bem essa frase? Sim, essa frase é tão interessante, né? Saúde mental enquanto é tempo. Ele está falando aí justamente que enquanto nós temos a saúde mental e como a gente pode prevenir adoecimento mental, de transtorno, se a gente se cuida antes de adoecer. Então, a gente sabe que tem uma série de comportamentos que a gente pode instituir no nosso dia a dia que previne, comprovadamente, né? Cientificamente comprovado, previne o adoecimento. Então, saúde mental enquanto é tempo, é que enquanto você está são, enquanto você está ainda com graus leves de estresse, ansiedadezinha normal, leve, você pode cuidar disso agora, né? E a gente sabe que hoje em dia nós estamos bombardeados por situações que nos adoecem, né? Mentalmente falando, a gente vive muito no piloto automático ultimamente, porque a gente tem muita informação. Então, vamos pensar assim, antes a gente tinha vários dispositivos para que a gente pudesse focar a nossa atenção. Então, quando eu estava assistindo TV, eu estava assistindo TV. Quando eu estava no computador, eu estava no computador. Agora eu estou no celular, no computador, na TV ao mesmo tempo, quando eu não estou fazendo várias atividades no mesmo dispositivo, que é o celular, que acompanha a gente da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Às vezes a pessoa dorme com o celular na mão. Então, o celular é um vilão? O que a gente vive de rede social é um vilão? Não. Agora, a dosagem que a gente coloca aí é grande. Então, esse piloto automático faz com que a gente fique com a cabeça acelerada, dormindo pouco, provavelmente perdendo algum tempo que a gente poderia estar fazendo hobbies, atividades de lazer, leituras. A gente perde muito tempo, né, no celular. Então, é muito fácil a gente ficar fazendo uma coisa pensando em outra, que é o piloto automático, né? Então, a gente fica acelerado e isso não é bom. Isso não é bom, não. É verdade. Eu lembrei de um caso que foi com uma parente minha. Ela estava cheia de tarefas, estressada, queria um medicamento para lidar com tanta coisa ao mesmo tempo. E eu prescrevi um desses medicamentos que segura mais a serotonina, né? Passou um tempo, ela voltou para dizer que melhorou, sim, mas que não ia mais tomar. Por quê? Porque eu estou agora sem emoções. Acontecem as coisas ruins e eu nem ligo. Isso não é normal, eu quero voltar a ter sentimento. Engraçado, né? Quer dizer, tanto quando ela estava com muito sentimento, ela se sentiu fragilizada e sofrendo, quanto quando ela melhorou, ela estranhou
não ficar nervosa com as coisas ruins que continuavam acontecendo na vida dela. Interessante, né? A mente humana. É interessante. A gente entra num processo de insatisfação. A gente, na verdade, não sabe o que quer. Por isso, o principal é a gente saber lidar com nossas emoções, né? Nesses processos de autoconhecimento, eles são importantes, né? Para a gente lidar com os momentos bons e os momentos ruins também, que existem, né? Outro ouvinte, a Socorro Jesus, ela faz uma pergunta, mas é difícil responder porque a gente não tem o contexto, né, do que porque ela está tomando a medicação pregabalina. Ela quer saber, 1 ano de pregabalina, se deve continuar ou parar. Mas a gente não sabe por quê, né, como ela está. O pregabalina é uma medicação de múltiplas funções. Ela serve para muita coisa, viu, Socorro? Então, dose menor serve para uma coisa, dose maior serve para outra. Se for para ansiedade, é aquela coisa, tem que ir lá no psiquiatra conversar, viu? É verdade. Bom, e em relação a essa campanha, doutora Juliane, existe alguma coisa assim a nível local, a nível de cidade, ou a nível de instituição, por exemplo, a Estácio? Vocês se organizam, vocês têm algum evento, ou por ser muito em cima, né, logo no começo do ano, fica difícil se organizar? Isso. Normalmente, o Janeiro Branco, com relação à faculdade, é bem nas férias, né? Nas férias da gente, que a gente agora estamos de férias. Estamos de férias da faculdade, então a gente não faz tantas campanhas em relação a isso, né? O que a gente faz de campanha é mais nas redes sociais mesmo, propagando os materiais do Janeiro Branco, alertando as pessoas a tomarem atitudes na vida delas que possam proporcionar mais saúde mental, né? As campanhas do Janeiro Branco são mais de palestras, de informação, né? Hoje, com a rede social, a gente consegue abranger muita gente, né? Quando a gente conversa. Meu Instagram mesmo é um Instagram muito de prevenção em psiquiatria. Então, falo muito sobre isso, sobre como que você pode manejar o estresse, como você pode lidar com as emoções. E esse é o cerne da questão do Janeiro Branco. A gente entender que as atividades físicas mesmo, elas são importantes, não só para a gente ter um físico bonito, mas também porque previne uma série de doenças, inclusive os transtornos mentais, a alimentação, aqueles 5 pilares, Dr. Péricles, que o senhor falou no início do programa. A medicina do estilo de vida, que é a medicina preventiva, por exemplo, ela coloca que a gente precisa ter um sono de qualidade como um pilar, uma alimentação saudável como outro pilar, o controle de tóxicos, que seriam drogas e álcool, que a gente sabe que é um problema sério na nossa sociedade, a questão da atividade física e o controle do estresse. São 5 pilares para a gente ter saúde. É verdade. Tudo muito importante para quem quer ter saúde física e mental. Doutora Juliane, pegando um pouco crianças e adolescentes, a gente vê hoje as crianças não interagindo com outras, ou interagem ainda, mas bem menos, e são muito focadas em aparelhozinhos eletrônicos, né? Os celulares, os computadores, tudo. Já tem estudo, já existe estudo do comportamento dessas novas gerações, se isso vai interferir em alguma coisa, seja em problemas mentais, enfim. Já existe estudo ou ainda é cedo? Não, já existem muitos estudos, né? Inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria fala muito sobre essa quantidade de exposição a telas, né? Eu não sei a partir de que idade que eles colocam, mas a partir de 2 anos, abaixo de 2 anos não era para criança se expor à tela, e acima de 2 anos acredito que é gradualmente até 2 horas de tela por dia. Então, você vê que 2 horas de tela por dia é muito pouco, né? Então, assim, muito pouco diante do que a gente vê as crianças uma tarde inteira num celular e tudo. Do ponto de vista da psiquiatria, nos congressos que eu vou e assisto às aulas, né? Porque a parte da infância não é meu forte, mas eu me interesso. Eu tinha visto um estudo bem interessante falando sobre rede social, YouTube, TikTok e videogame. Então, nesse estudo,
mostrou que o videogame não aumentava agressividade nas crianças, mas o uso do YouTube aumentava. Provavelmente por conta da carga de anúncios que vem, e a gente pensa assim, você está assistindo uma programação e aí tem uma quebra de informação, seu cérebro tem que processar aquela outra informação que está vindo. Logo aquela informação acaba e você tem que processar de novo outra informação. Isso vai gerando um estresse mental, vamos dizer, na criança. Só que a criança, a gente tem também que entender, e isso é algo que é muito, muito importante, doutor Péricles, é que a criança ela tem um cérebro movido a dopamina. Dopamina é um hormônio cerebral do prazer. Então, a criança, ela não tem o freio que a gente tem de saber que uma coisa eu não posso exagerar porque vai me fazer mal. A criança quer o prazer, ela quer o lazer. E nós, adultos que orientamos as crianças, precisamos saber que a gente que precisa fazer essa limitação. Aí a criança não vai entender que aquilo ali vai fazer mal a ela. Talvez lá, quando tiver uns 11, 12 anos... talvez seja fácil dela entender, mas antes disso, a gente, por amor às nossas crianças, vai fazer as limitações e colocar as regras necessárias, os limites necessários, que é o que falta muito ultimamente para as crianças, né? Elas ficam muito soltas e a gente atribui muita responsabilidade a elas como se elas soubessem, elas deveriam saber, mas elas não têm cérebro para saber. Quem tem que saber é a gente para limitar. É verdade. Doutora Juliane, a gente fala do normal, que é o mês de Janeiro Branco, é ver o normal, manter o equilíbrio, evitar os problemas mais sérios, mas também não deixamos de observar os problemas, né? Os distúrbios mentais, tudo. E entre eles tem um que chama muita atenção porque é muito florido de atitudes, de sintomas. São as psicoses, né? Que a pessoa pode ter alucinações, pode ter delírios. Existe uma evolução no tratamento desses pacientes, né? Existem medicamentos, existe terapia que pode, não vamos dizer todos, mas a maioria, controlar bem, né? Essas pessoas não são mais confinadas a viverem em manicômios, né? Elas podem ser adaptada à sociedade e ter a vida normal como todas as outras pessoas, apesar desse problema sério mental, não é isso? Isso. Hoje a psiquiatria é uma especialidade que a gente é relativamente nova, né? Vamos pensar que o primeiro remédio, quase, foi em 1950, então a gente está em 2024, tem pouco tempo, né? Em comparação às outras especialidades. Então hoje a evolução das medicações foram muitas e têm sido cada vez mais aprimoradas, justamente para que essas pessoas que tenham essa psicose, que elas tenham essa saída da realidade, elas possam voltar para a realidade sem perder as características pessoais delas, de contato com as outras pessoas. Porque os remédios mais antigos, por exemplo, eles faziam a pessoa perder o contato, ela voltava, ela não tinha os delírios, não tinha alucinação, mas ela voltava como um zumbi, né? Como uma pessoa sem muita emoção. E hoje os remédios já conseguem reverter isso. As pesquisas já mostram que a psicoterapia ajuda muito também nesses casos. E uma coisa muito importante, e por isso que também que a gente bate muito na questão do estigma no tratamento dos transtornos e toda essa questão da campanha de Janeiro Branco aqui. Se uma pessoa tem um episódio de alguma doença, seja psicose, seja transtorno bipolar, seja qualquer patologia, mas principalmente transtornos psicóticos, se ela trata no primeiro surto, se ela não deixa passar e ela trata, a chance dela viver uma vida mais normal possível é muito grande. Então, eu tenho inúmeros pacientes que vieram, jovens, adolescentezinhos aí no primeiro surto, que desde então tratam e estão levando a vida deles, fazendo faculdade, fazendo terapia, se relacionando com as outras pessoas. Por quê? Porque trataram, seguiram o tratamento e permanecem no tratamento. Quando a gente vai tendo recaída dos transtornos, principalmente no caso de psicose, como foi a pergunta, cada vez a pessoa vai tendo menos resultado nos tratamentos. Então, por isso que é importante o acompanhamento todo certinho e a pessoa ter a consciência de procurar ajuda logo. Eu sei que às vezes as pessoas têm as fés delas, né? Tem as crenças, tem às vezes, leva para
para alguém para fazer uma reza, leva para fazer isso aqui. Isso também pode ser importante se é da crença da pessoa, mas não pode atrasar o tratamento efetivo ali que tem comprovação científica mesmo, né? É verdade, a ciência, né, que evolui, que ajuda, que descobre novas substâncias, medicamentos melhores do que os antigos, e isso é muito bom para a maioria das pessoas. A outra Socorro, teve a Socorro Jesus, falou da pregabalina, tem outra Socorro que se interessou, Socorro Denise, ela também falando de pregabalina. Ela diz que foi ao reumatologista porque tem osteoporose, tem também sentido muitas dores. E ele passou a pregabalina, que ela está também tomando, até porque também é estressada e usa essa medicação. E ela quer saber se ela tem esses efeitos todos mesmo, para estresse, para dor, e tem, né, doutora Juliane? Tem, com certeza tem. A pregabalina é uma medicação muito boa. Mas eu vou dar uma orientação para a senhora. Fala assim, a senhora, é muito forte quando a gente fala, eu sou ansioso, eu sou estressado, eu sou isso, eu sou bravo, eu sou agressivo. Parece que a gente é assim 100% do tempo, nem sempre é, né? Então, vamos exercitar a falar assim, eu estou, eu estive, né? Eu fiquei estressado. Eu, por vezes, fico estressado sem colocar o sou como algo de personalidade. Mas a pregabalina, sim, a pregabalina, como eu falei, ela é uma medicação que serve para reumato, serve para psiquiatria, dependendo da dose, vai servir para dor, vai servir para ansiedade, vai servir para o sono, vai servir para o desmame de remédios tarja preta. Então, essa medicação ela é muito boa. Agora, tem que tomar com orientação, também não é uma medicação que você compra ali e fique tomando aleatório, não, tá certo? Muito bem, as orientações da doutora Juliane de Paula, médica psiquiatra, nesse domingo que está dentro do Janeiro Branco. Tem o testemunhal das primeiras profissões religiosas dos nossos noviços, que vai ser no dia 31 de janeiro. E vai ser acompanhado, vai ser transmitida pela FM Padre Cícero, 10 horas da manhã. Alexandre José da Silva, Eric Alves Pedro de Souza, Fabiano de Souza Martins, Francisco Safo Pereira da Silva, Josué Lima Sampaio, Leonardo Luiz Donel, Pedro Vinícius Celenzi, Rafael Leme Fernandes, Renildo Pierre Souza de Lima e Vinícius Rafael Andrade Pires. Vai ser diretamente da Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, Colônia Salesiana, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. E vai ser transmitida aqui na FM Padre Cícero. Vamos para mais um bloco de apoio cultural. Tem também a questão lá da Igreja Bom Jesus do Horto, em Juazeiro, aqui no Juazeiro. Um sonho do servo de Deus, o Padre Cícero Romão Batista. Essa dedicação da Igreja Senhor Bom Jesus do Horto, ela foi prometida desde 1899. O tão sonhado templo será dedicado, concretizando o desejo do Padre Cícero, patriarca do Nordeste. Então, sábado, dia 3 de fevereiro, às 18 horas, acompanhe a dedicação da Igreja do Senhor Bom Jesus do Horto, através da FM Padre Cícero, pelas redes sociais, @FM Padre Cícero. Participar com sua família. Vamos lá, Roberto, para mais um bloco de apoio cultural. Depois. Você está ouvindo na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. $104,5. Eu te quero ver, eu te quero ver. Tão latinamente no meio dos jovens, eu te quero ver. Pensamentos de Dom Bosco. Que sua língua não fale uma só palavra enquanto tiver o coração agitado.
A Igreja do Senhor Bom Jesus do Horto, em Juazeiro do Norte, Ceará, é um sonho do servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista. Prometida desde 1899, o tão sonhado templo será dedicado, concretizando o desejo do patriarca do Nordeste. Sábado, 3 de fevereiro, às 18 horas. Acompanhe a dedicação da Igreja do Senhor Bom Jesus do Horto através da FM Padre Cícero 104,5 e pelas redes sociais @FM Padre Cícero. Participe com toda a sua família. Essas empresas ajudam em nossa missão. Velas Brasil, a indústria de velas da nossa terra, do nosso Cariri. Desde 2004, produzindo velas de diversos tipos, cores e tamanhos com qualidade comprovada. Velas Brasil, uma empresa que busca iluminar e aumentar a fé na vida das pessoas com compromisso e responsabilidade social. Vendidas em todo o Ceará pelo telefone DDD 889-9965-6420 e 3571-1777. Velas Brasil, iluminando seus dias, aumentando nossa fé. JZ Locações e Turismo. Aluguel de veículos para viagens locais e excursões interestaduais. Contamos com uma frota de ônibus equipados e motoristas capacitados prontos para prestar os melhores serviços. Entre em contato pelos números DDD 88 99908 4607 e DDD 88 99603 3903. Organização Josué Gonçalves. JZ Locações e Turismo. Padaria e Confeitaria Pão Nobre. Trabalhamos com pães para hamburgueria, bolachas, pães integrais, bolos caseiros e confeitados, biscoitos, sobremesas, kit festa, docinhos personalizados, salgados em geral e para eventos. Qualidade e sabor é na Pão Nobre. Avenida Castelo Branco, 3426, Novo Juazeiro, próximo à Igreja Menino Jesus de Praga, Juazeiro do Norte. Instagram, @Padaria e Confeitaria Pão Nobre. WhatsApp, 99937-2058, 99937-2058. Padaria e Confeitaria Pão Nobre. Um novo conceito de tratamento de feridas, curativos e pequenas cirurgias chegou ao Cariri. Tudo o que você precisa para a cicatrização de feridas, curativos, pé diabético, debridamento cirúrgico, avaliação vascular e muito mais. Curativar, uma clínica de acompanhamento multidisciplinar. Rua Catulo da Paixão Cearense, 135, no Central Parque, em frente ao Hospital Regional do Cariri. Telefone 99338 1625 99338 1625. Curativar. Dr. Edgar Ferreira, médico urologista, titular da Sociedade Brasileira de Urologia e titular da Confederação Americana de Urologia. Realiza exames videoendoscopia, esterilidade, DST, disfunção erétil, ejaculação precoce, prevenção ao câncer de próstata, tratamento do cálculo urinário e sexualidade do adolescente. Também tem ultrassonografia com aparelho moderno de última geração. Clínica J. Ferreira, Rua Padre Cícero, 836, Centro de Juazeiro. Telefones 3511-1561 e 99973-5693. Dr. Edgar Ferreira, médico urologista. 104,5. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Vocês vão ficar ainda um pouquinho conosco, mais 9 horas, a missa transmitida pela FM Padre Cícero do Santuário Sagrado Coração de Jesus. O tema de hoje é o Janeiro Branco,
O foco do Janeiro Branco é sempre a saúde, a manutenção, o equilíbrio, para que não chegue, né, os grandes problemas, os maiores problemas na saúde mental. Mas nem sempre isso é evitável, né? É natural, como qualquer doença do nosso corpo, a gente adoece também da mente. Não sei se o termo seria adoecer, né? A gente usa muito esse termo, né? Mas a gente tem transtornos alimentares, a gente tem transtorno de sensibilidade e temos também transtornos de emoções, né? De ansiedade. Então é muito importante esse Janeiro Branco. E conosco está a doutora Juliane de Paula, que vem falar sobre essa campanha, Janeiro Branco. E o pessoal participa. Por exemplo, a Damiana Sabino, que mora em Barbalha, ela diz o seguinte: doutora Juliane, eu tomo o medicamento escitalopram e o medicamento amitriptilina. Depois que eu tive Covid, fiquei tendo crises de ansiedades mais frequentes. Ultimamente estou até bem, graças a Deus. Essas medicações foi me passada por um clínico geral, mas deu muito certo. Só que são medicamentos controlados. Eu quero saber, eu devo procurar um psiquiatra, doutora? Olha, o ideal é que sim, né? O ideal é que sim, Damiana. Um bom dia para você. Obrigada pela pergunta. Os clínicos, eles podem prescrever as medicações iniciais e tudo. E é importante que eles saibam fazer isso. Mas a orientação para quanto? O tempo de tratamento, para que você tome a medicação pelo tempo adequado, faça o desmame direitinho, talvez seja bom a orientação do psiquiatra. A gente tem alguns clínicos que têm mais manejo, né, com essas medicações, mas o que eu percebo na prática clínica é que o grande retorno das pessoas ao psiquiatra ou é porque elas descontinuaram a medicação porque quiseram fazer um desmame precoce, ou porque o próprio médico também não fez o tempo necessário ali para que elas se tratassem mais consistentemente, né? Então, dependendo de quem você está acompanhando, né, da experiência do médico, talvez perguntar isso a ele mesmo. E, na minha opinião, ir ao psiquiatra para lhe orientar quanto ao tempo, diagnóstico, tudo direitinho, né? Você foi feita uma avaliação inicial com o clínico e ele te ajudou, que bom. Exato. Então, orientação psiquiátrica, porque esses medicamentos, o psiquiatra, eles lidam muito mais no seu dia a dia do que qualquer clínico, bem que o clínico saiba lidar também com essas medicações. A Gilda Marques também está ligadinha no programa, na live do Facebook. Obrigado, Gilda. Bom dia para você também. Doutora Juliane, a terapia psicológica, que ela vem desde aquele médico, né, francês, o Freud, né? Ela não é um tipo só, ela tem um tipo que chama psicanálise, tem um tipo que chama cognitivo-comportamental, tem um tipo que chama gestalt, e tem outros tipos também, tem uma psicologia social, etc. Como saber qual que a pessoa precisa? Todas essas linhas são boas para ajudar o ser humano que está com sofrimento psicológico, ou deveria ter uma linha de psicologia específica para cada caso? Sim, é interessante que a psicoterapia, os psicólogos, eles têm várias linhas, né? E dentro da psicologia foi separado, né, a psicanálise, tanto que alguns profissionais eles podem, com ensino superior, fazer a formação de psicanálise paralela à faculdade. Não precisa fazer psicologia para ser psicanalista. Sim. E os psicoterapeutas não psicanalistas, eles seguem outras linhas. Na psiquiatria, quando a gente já tem um transtorno instituído, a gente tem mais estudo com a terapia cognitiva comportamental. Por quê? Porque como é uma terapia mais sistemática, com mais protocolos, é mais fácil fazer pesquisa com ela. Então, nos transtornos, a gente tem mais evidência na terapia cognitiva comportamental e nas suas ramificações.
por exemplo, eu sou terapeuta cognitiva baseada em atenção plena, baseada em mindfulness, que é uma ramificação da terapia cognitiva comportamental. A gente tem a terapia de aceitação e compromisso, a gente tem as terapias ali de controle de recaída para substância psicoativa. Então, assim, as outras linhas, gestalt terapia, psicoterapia breve, são linhas também muito boas, que a gente tem menos estudo em relação a efeito nos transtornos psiquiátricos, muito mais porque são terapias mais subjetivas do que a terapia cognitivo comportamental. Normalmente, a psicóloga, quando você vai na psicoterapia, ela lhe orienta. Ela vai estar lá lhe orientando, né? Nos transtornos de ansiedade, nos transtornos mais existenciais, as terapias existenciais caem bem. Nos transtornos como TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno depressivo, transtorno ansioso, a terapia cognitiva comportamental te dá mais ferramentas, sabe? Nos transtornos de personalidade, ou nas pessoas que querem ter um autoconhecimento, entender um pouco da sua vida desde a infância, na vida inteira, tem a psicanálise, tem as terapias familiares, são muitas terapias, mas, no geral, a psicóloga, ela é psicóloga e tem uma linha de abordagem, né? Ela vai saber, muitas vezes, o que pode lhe ajudar mais ou menos. O importante é que você tenha esse conhecimento para questionar também a psicóloga sobre isso. Exato. Explique melhor para o povo que está ouvindo, e para mim também, que você diz assim, instrutora de terapia cognitiva baseada em mindfulness, é o que você faz, né? Essa terapia. Como é essa abordagem? Sim. Eu sou instrutora de terapia cognitiva baseada em mindfulness ou atenção plena. É uma abordagem que é bem interessante. O Jon Kabat-Zinn, que é um médico americano, trouxe alguns conceitos da atenção plena do budismo, que é a questão da presença, de ficar no momento presente, sem o julgamento, com abertura e curiosidade para o que vem, que é justamente essa coisa da gente se reconectar com o presente. E ele, junto com seus pupilos na época, o Mark Williams e o Siegel, lá da Inglaterra, criaram um protocolo que uniu as técnicas de terapia cognitiva com esses conceitos que vieram do budismo lá do Oriente, que é o mindfulness, a atenção plena. Então, num protocolo de 8 semanas, junto com um grupo de pacientes, a gente implementa técnicas de terapia cognitiva e conceitos de atenção plena, para que a gente tenha como finalidade, no final, a pessoa saber aplicar a atenção plena no seu dia a dia, de forma a beneficiar-se para a redução de recaídas de sintomas de transtornos depressivos e ansiosos, por exemplo. Isso é feito em grupo. Hoje, depois que eu fiz a formação, eu aplico esse protocolo de terapia cognitiva baseada em mindfulness através de um infoproduto que eu criei através do Instagram, que é um produto que está hospedado na plataforma da Hotmart, no qual tem 8 módulos aí de acompanhamento. Esses acompanhamentos, eles eram inicialmente, que era na pandemia, logo quando eu comecei a atender em grupo, eram online, junto com esse material da Hotmart. Depois, a gente deixou só o material da Hotmart. Então, as pessoas que quiserem fazer esse protocolo, elas acessam lá o Instagram. Quando as inscrições estiverem abertas, elas podem se inscrever e adquirir o protocolo, que é um protocolo fechado de 8 semanas. Cada semana a pessoa aprende técnicas e aplica na semana subsequente, né? Para na 8ª semana já estar com um autoconhecimento bem mais apurado sobre a atenção plena e sobre como aplicar a terapia cognitiva nela, né? Também. Mas é bem interessante. Eu acho que o pessoal tem feito muito isso para empresas, para diminuir essa questão do piloto automático, para ficar menos multitarefa, para se reconectar com o presente. Mas ela não é individual, é sempre de grupo. Tem pessoas que fazem individual. Eu atualmente não faço, né? Porque eu divido entre o meu consultório e esse trabalho.
Mas e existem passou a ser terapeutas. presencial ou só é online? Não, aí eu não abri grupos, porque eu precisava abrir grupos no final de semana. Entendo. Então, aí, para minha saúde mental, eu mantive, eu mantive essa forma de ajudar online com o curso, porque eu realmente fiz o protocolo na pandemia, achei muito interessante, me interessei e fui fazer a formação. Então, foi muito bacana. E eu queria que as pessoas também tivessem acesso, né? Aí, por isso que eu trouxe. Mas existem profissionais, aqui na região não tem. São poucos no Brasil que tem essa certificação do Access, que é uma certificação internacional, né? De quem realmente fez a formação ali de 2 anos de MBCT, que é terapia cognitiva baseada em mindfulness. Mas vocês conseguem fazer, se quiser, individual, online, com alguns profissionais que eu posso indicar depois, se procurar lá no Instagram, no direct. No geral, a gente faz em grupo. Doutora Juliane, qual sua visão dos CAPs? Os CAPs têm feito um papel relevante de recuperação das pessoas que têm sofrido na vida? Ou eles têm muita limitação de medicações, limitação de acesso do pessoal aos psiquiatras? Como está o CAPS-AD aqui no Cariri? Sim. Tem um tempo que eu não estou trabalhando mais no CAPS, doutor Péricles, mas quando eu vim morar aqui, eu achava o sistema da rede daqui do Ceará muito deficitária. O CAPS, sim, é uma maneira de abrigar o paciente, de ajudar com a equipe multidisciplinar, né? Desde o psiquiatra até TO, até psicólogos. Eu percebo que os profissionais psiquiatras, eles se esforçam bastante no CAPS para atender aquela demanda. Mas como a gente tem uma ausência de redes estruturada no Ceará, o que acontece aqui no Cariri? O médico psiquiatra ele tem que dar assistência aos pacientes que estão lá no CAPS, que é aquele esquema de hospital-dia, e também os pacientes que estão marcados como ambulatorial. Então, acho que o que acontece hoje no CAPS é uma estrutura que é importante, depende muito da equipe que está lá ali, mas a proposta do CAPS é muito boa, mas o médico psiquiatra muitas vezes fica sobrecarregado ali na assistência com os pacientes, porque também faz um ambulatório que não deveria estar fazendo ali no CAPS, sabe? Entendo. Mas os profissionais que nós temos hoje na região, que estão trabalhando e tudo, são bons, mas também eu tenho visto que algumas vezes estão sendo colocadas pessoas que ainda precisam ainda da formação mais intensa ali na psiquiatria. Eu acho que o mercado ali acaba contratando médicos generalistas, ou seja, médicos não especialistas, e aí prejudica o próprio paciente psiquiátrico que está lá na assistência, né? É verdade. A gente teve muitos anos esse Hospital Santa Teresa, que recebeu muitas críticas, foi fechado. Muitos hospitais assim psiquiátricos, antigamente chamado manicômio, foi fechados. Mas ainda tem, por exemplo, o Hospital de Messejana, que ele recebe uma demanda grande de pacientes de todo o estado do Ceará. E, às vezes, fica até sobrecarregado, né? Qual a sua visão sobre... Parece que era errado, muita coisa errada, mas aí foi para o outro lado da moeda, de acabar todos e ficar pessoas, às vezes, antes do controle de seus problemas emocionais, sem ter onde ficar, porque não tem os hospitais gerais, eles têm uma restrição, eles são obrigados a receber esses pacientes, mas eles não têm assim uma estrutura, uma segurança pelos os pacientes que estão ao lado daqueles que são psiquiatras, às vezes em surto, e que pode atingir a saúde física de outros pacientes. Como você vê essa problemática toda e ainda há um estímulo, principalmente de algumas áreas da psicologia, de acabar o restante de hospitais psiquiátricos que ainda restaram Brasil afora? Eu acredito, assim, nós psiquiatras, eu posso até falar como representante dos psiquiatras da maioria, que a gente não concorda com o fechamento de hospitais psiquiátricos, né? Claro que a gente não concorda com os hospitais psiquiátricos em estilo manicômio,
em que as pessoas eram jogadas lá dentro, sem cuidados, sem assistência. Mas a necessidade do hospital psiquiátrico é gritante, principalmente as famílias. A gente se vê muito angustiado na região quando precisa internar um paciente, seja por tentativa de suicídio, seja um paciente numa crise maior, a família ali totalmente angustiada. Então, a gente precisa, assim, de hospitais na região. Não tem como extinguir os hospitais. Tem essa coisa da reforma psiquiátrica, que não vamos ter hospital psiquiátrico. Na verdade, o que era para ter acontecido, que está lá tudo escrito, é que iam fechar os hospitais psiquiátricos e iam abrir leitos psiquiátricos em hospitais gerais. Só que isso não aconteceu. E aí fecharam os hospitais psiquiátricos, ao invés de melhorá-los, porque podiam ter sido melhorados, até essas questões relacionadas à humanização, e os pacientes ficaram, de fato, desassistidos. Então, assim, o hospital psiquiátrico, ele é para ajudar, ele precisa ser implementado novamente. Claro que com todas as regras de um hospital, porque está cuidando de pacientes, né? Está cuidando de pacientes. Mas é um contrassenso, assim, é um problema gravíssimo de saúde pública não ter hospital psiquiátrico para internar os pacientes. Doutora Juliana, eu assino embaixo tudo que você falou. Pensava que era mais uma visão de um clínico, mas quando eu vejo um psiquiatra, o Péricles Filho também tem essa visão que não melhorou, né? Não substituir uma coisa por outra. Fizeram foi tirar uma coisa que era errada sem aperfeiçoar, sem melhorar. E não deu a opção para esses pacientes que precisam, né, dessa assistência hospitalar nos surtos ou nos riscos de suicídio, né? Uma pena. Mas, doutora Juliana, eu quero agradecer demais sua presença aqui e gostaria que você mandasse assim, uma mensagem para os ouvintes da FM Padre Cícero sobre a nossa mente que às vezes a gente deixa de lado, quando um médico diz para uma pessoa que ela está doente também porque a mente dela não está ajudando, ela diz nada a ver. Uma coisa é meu nervosismo, outra coisa é o que eu estou sentindo, como se não tivesse uma conexão entre a mente e o corpo, como se o corpo fosse separado da mente. O que dizer para as pessoas sobre a saúde mental, sobre o corpo humano, que é um só, mente e físico? Isso. Eu quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui, foi muito bom, muito obrigada, viu, doutor Péricles, pelo convite. Mande um abraço lá para Péricles Filho, uma pessoa maravilhosa também. Mas a mensagem que eu quero deixar é que as pessoas tenham respeito e equilíbrio. Como assim, né? Respeitem a si mesmo enquanto pessoas emocionais e pessoas físicas, né? Como ser humano. Então, às vezes, a gente não respeita nossos limites, a gente não respeita o que a gente sente e a gente também não respeita o que o outro sente enquanto pessoa. Equilíbrio para a gente poder ponderar também, sem julgar, porque a gente julga muito o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo, o que a pessoa deve sentir, o que não deve sentir. A gente julga muito a si mesmo e julga muito aos outros. E cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem seus sentimentos, cada pessoa tem sua dor. A dor ela não é comparável. A dor do outro pode parecer pequena perante você, mas para ela é grande. Então, assim, respeite, que se você tem um familiar que está precisando de ajuda, ajude. Não julgue porque ele deveria ter feito isso, ele deveria ter feito aquilo, mas respeite e ofereça ajuda. Assim como se você estiver precisando de ajuda, não tenha vergonha de procurar. Comunique a alguém que você confie e procure ajuda também. Porque só assim, a gente conseguindo se enxergar enquanto seres humanos, que a gente vai conseguir uns melhoramentos para a nossa saúde. Sem enxergar o que acontece para a gente de problemas, né, a gente não consegue procurar ajuda, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar nesse domingo para vocês. Por exemplo, uma família leva alguém que está sofrendo, uma filha, um filho, ou mesmo um pai, uma mãe, e essa pessoa está precisando daquela ajuda, aí, às vezes, os parentes dizem assim, mas como é isso? É só remédio? E é necessário um remédio? As pessoas têm assim ainda uma espécie de bloqueio quanto à forma com que o psiquiatra recupera as pessoas.
A terapia também, que deveria ser, já que a pessoa não gosta de remédio, deveria pelo menos gostar da terapia. Mas tem gente que diz, não, mas eu não tenho tempo de ir para psicólogo, é só conversa. Ou seja, o trabalho do psiquiatra e do psicólogo, ele deveria ser acolhido e amado pela população, porque ajuda a manter as pessoas bem, a recuperar momentos de felicidades que a pessoa perdeu. Você nota que ainda há essa resistência tanto ao medicamento quanto ao psicólogo? Há muita resistência mesmo, demais. Agora, recai também a questão financeira, né, das pessoas. Elas se queixam muito da indisponibilidade financeira e tudo, mas a gente sabe que a gente às vezes prioriza alguns gastos financeiros que não vão nos acrescentar tanto, né? Também tem isso. Mas o bom psiquiatra vai encaminhar para o bom psicólogo, e o bom psicólogo vai encaminhar para o bom psiquiatra quando for necessário cada um deles. E o psiquiatra, que é bom, ele vai medicar conforme a necessidade real do paciente, né? Então, é confiar no médico, é confiar na conduta ali que é explicada. Tire dúvida com os seus médicos, converse. Não existe mais isso do médico dizer o que é certo ou errado. Tire a dúvida se você não concorda, se você não sabe. Porque o médico está ali para esclarecer, né? Então, o preconceito, em nenhuma instância vai levar muita solução, não. O preconceito só leva a mais estigma, só leva a problematização mesmo e menos solução. É isso aí. Muito obrigado, doutora Juliane. Conto com você outras vezes, viu? Eu que Vem agradeço. aí o Setembro Amarelo, né? E outros eventos bem fortes de participação dos profissionais da psiquiatria, os médicos, as médicas, psiquiatras. Obrigado também o nosso amigo Roberto, estreando aqui na mesa de som, o nosso Carlos Eduardo, sempre com a gente, todos os domingos. Você ouvinte, viu? Você ouvinte, que é a razão de ser do nosso programa. Vocês vão ficar agora com a missa do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, para quem não pode se dirigir ao santuário, né? Não é opção, é um benefício, né? Para quem não pode se deslocar. E toda a programação da FM Padre Cícero deseja a vocês umas semanas de paz, né? De coisas boas, e que, como a gente sempre diz, quando você estiver doente, procure médico, não deixe a doença aumentar muito, para não ter as complicações. Desejo um abraço para todos, que esse abraço fraterno de parentes, né, seja fator contagiante para que os outros também vivam a paz. Então, fiquem com Deus. Até a próxima domingo, se Deus permitir, com mais um programa Dicas de Saúde. Você ouviu na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Eu te quero ver.